Cuidado com os seus momentos definidores. Dê a resposta certa. Boa noite, pessoal. Todos bem? Deixa eu já falar para vocês, confirmando aí o que, para aqueles que estavam comigo na segunda-feira, nós falamos de uma alteração na agenda de domingo. E realmente vamos fazer, tá? Como domingo é domingo de Páscoa, e boa noite, seja bem-vindo. Esses dias eu estava passando, ele passou do meu lado, eu estava com o vidro aberto, ele falou: bispo, o senhor lembra de mim? Falei: lembro. Aí ele falou assim: vou lá, pode me esperar que eu vou lá. Cumpriu. Que bom. Demorou, mas cumpriu. Não cumpriu de imediato, não. Que bom. Então, domingo é domingo de Páscoa. E nunca aconteceu do domingo de Páscoa cair com a Santa Ceia. Sempre cai no domingo normal, mas não domingo de Santa Ceia. E domingo de Santa Ceia, primeiro Santa Ceia, ela é sagrada, é imperdível. Não tem como a gente mudar. Só que nós fazemos um jejum, que é o jejum da manutenção dos projetos de conquistas para 2026. Então, todo domingo de Santa Ceia, nós fazemos um jejum de 7 horas, 7, 8 horas. E por ter caído com domingo, a Santa Ceia com domingo de Páscoa, e nós cultivamos muito e ensinamos esse momento especial família, esse momento para as famílias se confraternizarem, estarem juntos, celebrando a Páscoa, porque a nossa Páscoa é Cristo. Esse é um momento para realmente celebrar a Páscoa e lembrar da Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. Se você não sabe muito bem sobre a Páscoa, é só você ir para aquela passagem bíblica do livramento do povo de Israel da escravidão do Egito, aonde a última praga foi direcionado que eles matassem um cordeiro e pegassem do sangue daquele cordeiro, passassem nos umbrais, nos portais das casas, porque aonde tivesse aquele sangue, o anjo destruidor não entraria. Então, ele passaria, mas ali não entraria. E foi realmente o que aconteceu. Aonde havia o sangue, o anjo destruidor, ele passou por todo o Egito, destruiu, devastou, matou. Porém, aonde havia o sangue, ele não entrou. E Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro. Jesus é essa libertação, essa transformação, essa mudança. Então, nós celebramos, é um momento oportuno para lembrar do que Cristo fez. Se você quiser, você pode tirar um print aqui e deixar registrado aí, né? Santa Ceia, no domingo. Então, o que vai acontecer? Qual é a alteração de domingo? Geralmente, que horas que é o culto de domingo? 9 horas da manhã. 9, 15 e 19. Por conta da Páscoa, domingo de Páscoa, então nós vamos alterar esse horário. Nós vamos vir para mais cedo. Nós vamos abrir o jejum, cada um vai abrir o jejum, não conosco na igreja, mas vai
estabelecer esse propósito, você abre o seu jejum, pode abrir ou mais cedo, ou abre à meia-noite, né? E vem para o culto. O culto será às 6 horas da manhã. Não, bispo, domingo não. Meu filho, você chegava da balada às 6. Agora está com frescura para vir no culto às 6. Quantas vezes você chegou da noite às 6 horas da manhã? Levanta a mão aí, quem fazia? Quem chegou já? Aí, para que amor? Eu falo, se aplicasse a mesma determinação na fé, não tinha quem segurasse. Não tinha distância, não tinha sono, não tinha fome, não tinha nada, né? Então, 6 horas da manhã, nós vamos abrir o nosso culto. Vamos participar da ceia, vamos celebrar a ceia, vamos cultuar. E aí, eu vou até culto normal, como de domingo. Devo ir muito próximo ali das 9 com vocês. Depois, bispo, e a parte da bispa? Ela entra depois de mim. Mas ela vai terminar mais cedo, porque ela quer realmente que vocês tenham tempo para ir e celebrar esse momento, esse almoço, esse dia com a família. Então, é isso. Que hora será o culto domingo? 6 horas. 6 horas da manhã. Culto da alvorada. Maravilhoso, maravilhoso. Que maravilha você interromper talvez ali parte do seu descanso. Para o quê? Para um bom propósito. Para o quê? Para adorar a Deus, para participar da ceia do Senhor. Não é verdade? Isso é incrível, isso é maravilhoso. Quantas pessoas eu falei para vocês que eu tive que fazer uma viagem, mas essa foi por uma questão pessoal de família, mas isso a gente faz continuamente. Ontem eu recebi uma mensagem de um pai bem emocionado, bem choroso, porque o filho que já vem enfrentando um problema com câncer e está nessa luta, nessa guerra, e de repente agora descobre mais um foco agora do câncer, da parte superior, agora foi para a parte inferior, já na perna, no joelho. Então já amputou uma parte, né, o braço, o ombro, agora correndo o risco de amputar a perna, enfim. Você vai num hospital, numa UTI, você olha aquela quantidade de gente que não tem outra coisa a fazer, não tem o que fazer, a vida parou ali. Então, usar a nossa saúde, energia, o nosso tempo, eu sempre digo, e grave essa frase que eu vou te dizer agora, e leve ela para a sua vida: buscar a Deus é economizar tempo. Todo o atraso que você tiver na vida é o tempo que você não gastou com Deus, é que você gastou nos seus próprios planos e projetos. Você atrasa a sua vida. E se a gente está na direção errada, quanto mais longe a gente vai, mais trabalho dá para voltar. Porque se eu quero chegar onde Deus tem comigo, eu tenho que voltar para o caminho, não tem jeito. Entende isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, eu falei uma coisa hoje, na oração aqui, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando você caminha à luz da palavra, você minimiza a chance de erro. Você vai errar muito menos. Você vai errar muito, muito, muito menos. Você vai ter muito mais clareza do que fazer, como conduzir a sua vida. Até porque, se a gente quiser acertar mesmo, se quisermos acertar,
não há nenhuma área da vida que não tenha direção para ela. Não há uma só área da vida que a gente não tenha orientação para ela. Temos para todas as áreas, e bem claras. Então, quando nós estamos dispostos, a Bíblia diz que se você ouvir, estiver disposto a obedecer, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Você vai comer do melhor dessa terra. Então, agora, se eu ouvir e estiver disposto, que é uma disposição. Eu não estou disposto a ouvir nada disso, não. Eu vou fazer do meu jeito. A gente tem livre-arbítrio para isso. Nós temos liberdade para isso. Só que Deus nos guarde disso, né? Porque quantas pessoas, a maior parte das pessoas que chegaram a um abismo, a um fundo de poço, elas foram naquela direção achando que estava acertando, achando que ia dar certo. Esse é o problema. Por isso que a oração é: Senhor, não me entregue a mim mesmo, dirija-me, não me deixe ter paz com aquilo que eu não devo ter paz, porque a vida é uma só, e os atrasos, e hoje nós vamos falar disso aqui, lê aqui, por favor, momento, 1, 2, 3 e... O momento definidor, ele pode trazer uma recompensa completa, ou não, diz assim, você sabe, dentro do que eu comecei a falar, é sempre importante a gente lembrar que o cristianismo, ele não é uma corrida de velocidade, mas sim de resistência. Por quê, bispo? Porque mais importante do que começar, diga comigo, é terminar. Você já assistiu aquelas corridas? Vamos lá naquelas maratonas que a gente assiste. De vez em quando você vê aquelas maratonas, quando dá o tiro de largada, tem gente que sai parecendo um raio. Você fala: nossa, deixou todo mundo para trás. E ele vai. Daqui a pouco, alguém que está lá atrás, que foi constante, não foi só um tiro, foi constante, consistente. Ele vem e passa. E ele chega, tem gente que não chega. Então, tem uma frase que eu falo há alguns anos, que muito mais importante do que a velocidade é a direção. Diga comigo, mais importante que a velocidade é a direção certa. Por isso que eu nunca me iludo com alguns resultados de algumas pessoas. Nunca. Porque às vezes são muito rápidos, colhem alguns resultados muito rápidos, mas quando você olha para a vida, você fala assim: isso aí está na direção errada, isso não vai longe, isso não dá certo. Daqui a pouco é isso. Diga comigo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quantos vão poder falar isso? Quantos de nós? Combati o bom combate, que nós estamos na guerra. Terminei a corrida e guardei a fé. Fui consistente. Por que momento definidor? Todos nós temos momentos definidores. Todos nós. E aí, grave bem essa palavra para você, como nós vamos ler aqui, para que a sua recompensa seja completa. Que ela pode não ser completa. Ela pode ser parcial. E a Bíblia fala de recompensa completa. 2 João
1:8 diz: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam, diga comigo, recompensados plenamente. Quer dizer, não é parcialmente, é plenamente. Deus disse assim para Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Quer dizer, confie em mim, porque grande vai ser a sua recompensa. Números 13 diz o seguinte, que essa palavra, eu amo essa palavra, que essa palavra é uma das palavras que eu entendo na Bíblia, que ela é assim como a Bíblia é atemporal, tem aquelas palavras que ela é atemporal. Qualquer tempo da sua vida ela vai ser real, totalmente atual. Essa é uma delas. Números 13:32 diz: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos lá são de grande estatura. 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés. Diga comigo, queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Repita essa frase comigo: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Diga ou, o que está escrito aí? Ou, palavras têm o quê? Palavras têm o quê? Tem mais esperança para o tolo do que para o precipitado. Mais esperança, biblicamente, mais esperança para o tolo do que o precipitado. Na precipitação, então vamos lá, deixa eu explanar um pouquinho disso aqui. Sai do Egito, travessia do deserto, em direção à terra prometida. O ponto mais importante é que, quem lembra quanto tempo esse povo ficou escravo no Egito? Quantos anos? Mais de 400, certo? Clamaram a Deus, oraram, clamaram por socorro, clamaram por libertação, clamaram para que Deus botasse um ponto final naquela dor, naquela opressão, clamaram, e Deus vem e levanta Moisés vai lá, com poder, com autoridade, as pragas no Egito, faz aquele estardalhaço no Egito, e Deus faz com que Faraó liberte o povo. Agora estão no deserto, a caminho da terra prometida. Quando chegam próximo à terra prometida, que era tudo que esperaram uma vida inteira, diga comigo, era tudo que oraram, estavam esperando uma vida toda. Aí, recebem a direção, separa 12 homens, 12 cabeças, 12 autoridades, vai lá, entra na terra, espia ela, vê que terra é, vê que tipo de moradores há nela, vê que tipo de cidade, vê que fruto ela produz. Grave isso aqui é poderoso, tá? Vocês vão conquistar ela? Vai lá, pisa nela, vê como ela é, o que ela produz, que tipo de morador, que tipo. Vai lá em reconhecimento. Isso é 100% atual. 100% atual. Se prepare para entrar e tomar posse. Reconheça o território que você vai conquistar. Reconheça os inimigos que você vai enfrentar. Veja que fruto produz. Pegue do fruto, traga desse fruto. Isso é 100% atual. Não estou entendendo, bicho. Está sim. Você quer conquistar algo? Vai lá, pisa, vê, experimenta, veja como é. Você quer começar algo? Tem que ir lá, se prepara, veja, pisa, vê que tipo de cidade, vê que tipo de morador, vê que tipo de fruto produz, vê o resultado disso, pega desse fruto,
Eles foram, viram, reconheceram, trouxeram o fruto, porque o fruto, a terra produzia cachos de uva, absurdo falar nisso, falar em cacho de uva, eu acho que é tempo de uva, né? É ou não é? Hã? Não, deve ser, porque eu estou viciado nela, estou comendo todo dia. Tem umas uvas, meu Deus, desse tamanho assim, ó, sem caroço. Vai lá no Borá. Borá não, vai lá no Oba. Vai lá no Oba. Não, tem uma. Verde. Diz que é calórico demais, né? Tem dia que eu quero comer 1 quilo. E aí viram aqueles cachos maravilhosos, fruto. Só que tem um problema, né? Eles viram o gigante lá. Quando viram o gigante, todos os que vimos são de grande estatura. Aí eles voltam por conta do medo, eles começam a falar mal da terra. Começam a usar essas palavras aqui, Falaram mal, que a terra era mal, que a terra consumia seus moradores, que lá tinha gigantes, enfim, foi falando aquele absurdo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Toda a comunidade. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. Para a gente não ser massa de manobra muitas vezes, cuidado, porque 10 pessoas contaminaram 2 milhões de pessoas. 10 pessoas, justamente, só levaram o relatório, toda a comunidade começou a chorar, porque compraram aquilo. E aí, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão, toda a comunidade lhes disse, que tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo nessa terra, para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como disposto de guerra? Seria melhor, diga comigo, voltar para o Egito, disseram uns aos outros. Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. 14:6, que essa parte aqui é demais. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, diga comigo em voz alta, diga, a terra que percorremos, diga, em missão de reconhecimento, diga comigo em voz alta, diga, é excelente. Diga comigo, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, diga, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi. Diga comigo, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Gente, parece que era a mesma situação, a mesma realidade. Espera aí, 10 olhando e contaminou a multidão, dizendo negativamente da terra. A terra é ruim, a terra consome seus moradores, Deus nos trouxe aqui para morrer nesse deserto. Então era melhor a gente ter morrido lá no Egito? Por que o Senhor nos trouxe aqui? E aí dois olha aquela mesma realidade e diz, espera aí, a terra é excelente. A terra é excelente, ela produz terra, a terra que percorremos em missão de reconhecimento, excelente. Se o Senhor se agradar de nós, diga isso aqui que é definidor, diga comigo, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Então somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse o pão. Deus está conosco. Esse foi um momento definidor. Diga comigo, momento definidor. Qual que é o problema disso aqui? Sabe aquela situação que você está esperando uma vida toda?
Sabe aquele momento que você esperou, que você orou, que você sonhou, que você idealizou? Esse povo sonhou com a terra prometida, esse povo idealizou a terra prometida, esse povo orou pela terra prometida, esse povo pagou um preço sonhando com isso. Quando chega ali, que é uma frase bem bacana e bem atual, como o presente não estava no pacote, no embrulho que eles esperavam, não estava no quê? Não estava no pacote, no embrulho que eles esperavam, eles abriram a boca e começaram a falar errado, murmurar. E sabe o que custou a eles? As palavras que saíram da boca deles. Vocês não falaram que era melhor ter ficado no deserto, caído, ou ficado como escravo no Egito, ou morrer no deserto? Sim ou não? Vocês não falaram? Como vocês falaram, meus ouvidos pode voltar, porque vocês não vão entrar. Tem um versículo que diz exatamente isso. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver 14, 24. Aliás, 14, 28 ou 24. Diz o seguinte: como vocês falaram aos meus ouvidos, assim eu farei a vocês. Porque isso para Deus foi uma oração. Gente, palavras de fé e palavras de murmuração é oração. Ao ouvido de Deus vai entrar como oração. O que está saindo da sua boca? O que você está deixando precipitadamente falar? Vamos falar com amor aqui? Vamos, sim? Mas puxando a orelha? Pessoas emocionais são precipitadas para falar. Fala o que não deve. Isso vai lhe custar caro. Espiritualmente e no mundo material. Quando você fala de forma precipitada, você se queixa, você murmura, você reclama. Isso é um momento definidor na sua vida. A vida é isso aí, ó. São momentos definidores. Aqui nesse meio aqui teve gente que teve a recompensa completa e a maioria não teve recompensa nenhuma. Josué e Calebe entraram na terra, tiveram a recompensa completa. A maioria não entrou, não teve recompensa. Voltou e morreu no deserto. Pensar que o que era para ser 11 dias, virou 40, e mesmo assim, muitos não entraram. Já parou para pensar o que era para ser resolvido em 11 dias? Um sonho que era para ter sido materializado em 11 dias, se transformou 40 anos para alguns, e para outros, nunca se concretizou. Está aqui comigo, sim ou não? Pode olhar que você conhece alguém, ou você mesmo, você sabe que você já se precipitou em coisas que você não pode mais. Leia essa palavra aqui, momento o quê? Às vezes, querido, tem situações que você está esperando que não vai vir no pacote que você está esperando. Não vai vir no embrulho que você está esperando. E aí, aonde as precipitações acontecem. É onde as precipitações, ela altera o seu destino. A Bíblia, ela está repleta dessas experiências, né? Josué e Calebe entendeu que aqui era o momento definidor e deram a resposta certa. Você acha que Deus estava preocupado com o tamanho de gigante? Você disse que a terra era deles, Deus não sabia que tinha gigante lá? Sim ou não? Agora, a gente não entende, a gente não quer. Eu disse segunda-feira
Isso é só um adendo na mensagem aqui. Eu disse segunda-feira, na oração, no culto, que 50% da população brasileira está endividada, com restrição no nome. 5.680 empresas, pequenas e grandes, monstruosas empresas, entraram com pedido de recuperação judicial. 2 milhões de empresas fecharam no Brasil. 2 milhões. Só que tem um detalhe. Não tem trabalho, bicho? Está sobrando vaga. Está sobrando. Há pouco tempo, eu acho que o ano passado você falou assim para mim, ó. O ano passado você falou assim, ó, se me arrumar 20 motoristas, está tudo empregado. Olha lá. Está falando, se quiser 40, agora ele emprega. Olha aí. Ele está falando que está vindo gente do Nordeste, que eles estão tendo que trazer gente do Nordeste para trabalhar, porque não tem. Agora, nós vimos, isso eu vi hoje, que o Brasil está sendo tremendamente afetado porque as pessoas não querem mais trabalhar. Não querem, muita gente não quer trabalhar. Uma boa parcela, responsabilidade dos auxílios da vida, né? E eu não sou contra ajudar quem precisa, sou totalmente a favor, mas tem que ter um limite. Você sabia que a igreja, como regra, ela tem um limite? Até o limite que ela entende que passou da hora, a fé, você trabalha a fé, você ensina para a pessoa, a fé vai entrar, a partir dali essa fé tem que funcionar. Porque fé é para funcionar. Sim, sim. Sim. Pelos empréstimos consignados. Então, aonde nós estamos chegando aqui hoje? Bem, isso que isso tem a ver com a minha vida. Olha, eu sempre, quando eu falo aqui, isso você pode trazer para todas as áreas da sua vida. Nós não acabamos de dizer aqui que eles estavam ali na terra, diante da terra, que eles sempre esperaram, é o sonho da vida deles, eles sonharam com isso aqui, mas quando chegou lá, que não estava 100% como eles idealizaram, eles abriram a boca, murmuraram, clamaram, blasfemaram, vão voltar para trás. Não, vamos voltar para trás. Vamos arrumar outro líder que nos leva de volta. Nós arrumamos agora. Vamos arrumar outro líder que nos leve de volta para o Egito. E grave que eu não estou falando de política, porque esse não é meu ponto. Porque o que muita gente está fazendo não interessa. Agora nós precisamos saber o que nós vamos fazer. A nossa responsabilidade. As minhas responsabilidades, as suas responsabilidades. Os meus momentos definidores, os seus momentos definidores. Coríntios diz assim, ó: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. E em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram, diga comigo, do mesmo alimento espiritual. Diga aí, beberam da mesma bebida espiritual.
pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Cristo já estava lá. Cristo já estava lá. Contudo, diga comigo, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Gente, lê aqui, por favor. O que está escrito aqui, ó? Lá em cima. Não, nem em cima. 1 Coríntios 10 é Velho Testamento ou Novo Testamento? É velho ou novo? Sabe por que está no novo? E está falando do velho? Está falando, sabe aquilo que aconteceu lá? É exemplo para nós. Esse exemplo para a gente não cometer o mesmo erro. O povo comeu da mesma comida, bebeu da mesma bebida espiritual, foram batizados no mesmo lugar, tiveram as mesmas oportunidades. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram caídos no deserto. Aí diz assim, ó: essas coisas ocorreram como exemplos para que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquem a imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E, diga comigo, e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram o quê? E foram o quê? Porque a boca dá legalidade para o destruidor entrar. A boca abre portas para o destruidor entrar. Cuidado. Isso tudo é como exemplo. Cuidado com os momentos definidores. Cuidado com a resposta que você vai dar. Às vezes, aquilo que você está orando é o que Deus está trabalhando para dar o que você está orando, mas talvez não chegue naquele momento como você. Lembra quando, no tempo de Elias, ficou mais de 3 anos sem chover? Sim ou não? Ele orou perseverantemente 7 vezes para voltar a chover. Quando ele estava orando, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, não tinha nada. Quando na 7ª vez que ele mandou o servo subir ao monte para olhar se tinha algum sinal de chuva, ele falou: vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias, ele responde rapidamente e diz: corra para que a chuva não te apanhe. O incrédulo teria dito o quê? Isso não é chuva, isso é nuvem, e ainda pequena ainda. Mas aquela nuvem pequena se transformou numa chuva abundante. Quem creu entrou na terra prometida e desfrutou dela. Os incrédulos morreram no deserto. Naquele momento tinham graça para entrar e possuir. Deus trabalha para um povo forte, gente. Deus trabalha para desenvolver um povo resistente, consistente, continuista. Você já viu que no céu não entra covarde? Você já viu que no céu não vai entrar fraco? Não, bispo, não. Com base no quê? Ao que vencer. Vai lá para o Apocalipse que você vai ver, está escrito assim: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Vencer o quê? Cada um a sua guerra, cada um os seus desafios. Vencer a sua carne, vencer a carnalidade, vencer os desafios, vencer o diabo, vencer suas emoções, orgulho, o pecado.
vencer no mundo espiritual. Nós estamos num treinamento. Nós estamos num processo, é um treinamento. E às vezes a gente não entende isso, está agindo como ímpio, como carnais, olhando, achando que, peraí, nós estamos passando por um processo, nós estamos sendo treinados. Por isso está aqui, ó, olha, observa tudo isso, veja, tudo isso foi deixado como exemplo para vocês, é um modelo para vocês. O destruidor continua aí, ou não? Sim ou não? Continua. Nós dependemos da fé, os céus abençoam a terra, é os céus que abençoam a terra. Sabe o que Deus trabalha conosco? Deus não quer te dar uma bênção, Ele quer relacionamento. Diga a palavra relacionamento. Aí vamos pensar na profundidade de relacionamento. Você tem alguém que você conhece? Ou você já passou por essa experiência de alguém que ele mal fala com você, que ele mal te procura, mas se ele tiver em dificuldade, daqui a pouco ele aparece. Se ele se aproxima de você, você já sabe, vai pedir alguma coisa. Ou alguma coisa desandou. Parece besteira, mas às vezes a gente faz isso com Deus. Deus quer relacionamento. Sabe o que é relacionamento? Você o ama. Você cultiva o relacionamento. Ele é importante para você. Jesus dizia assim: eu e o Pai somos um. Deus nos deu o seu Espírito para que nós sejamos um com Deus. Quando você cultiva um relacionamento com Deus, é muito do que nós falamos segunda-feira. Você não vai correr atrás de bênção, ela vai te alcançar. Ela te alcançará. Ela te acompanha. Você está na fonte. Você caminha debaixo de algo chamado favor. Sabe, todos os textos bíblicos que você fica encantado, tem uma unção poderosa, tem algo chamado favor sobre eles. Quando José foi levado como escravo para o Egito, ele encontrou o favor de Potifar. Depois, ele encontrou o favor do rei. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, primeiro, ele encontrou o favor do responsável dos jovens. Depois ele encontrou o favor do rei, porque o favor de Deus estava sobre a vida dele. Você precisa de algo chamado favor. Nós precisamos disso. Sabe por que Esther foi escolhida no meio de um harém gigantesco, de uma seleção de mulheres bonitas? Ela foi escolhida e com certeza ela não era a mais bonita, porque tinha favor.
Ele achou graça. Graça é favor. Está entendendo? O favor te favorece. Favor. Favorece. Esses momentos definidores, você sabia? Vamos falar de momentos definidores. Todo mundo conhece a história de Salomão, não conhece? Foi extraordinário em sabedoria, riqueza e etc, né? O que você espera do filho de Salomão? Você fala, foi criado num ambiente por um homem que tinha uma sabedoria incrível, porém, o texto é claro em mostrar que por um tempo se perdeu. Numa atitude tola, por falta de sabedoria, o filho de Salomão, que herdou o reino com 12 tribos, ele era o rei de todas as tribos. Por conta de uma atitude de falta de sabedoria, ele perdeu 10. Ele enfraqueceu o seu reino. Esse foi um momento definidor. O que ele tinha que fazer? Tinha os conselheiros do pai, que aconselhavam o pai. As pessoas foram pedir a ele para diminuir as cargas de impostos. Ele se aconselhou com os conselheiros do pai. Eles falaram, faça o que o povo está te pedindo. Aí ele ignorou, foi para os coleguinhas, gente que foi criado com ele, que nunca trabalhou por nada, nunca lutou por nada e nunca conquistou nada. E seguiu o conselho de gente que não tinha experiência. De cara, ele perdeu 12 tribos. Momento definidor. Diga assim comigo, nem sempre o que eu espero virá no embrulho, no pacote que eu imaginei ou idealizei. Cuidado, que não quer dizer que não seja bênção. Não quer dizer que não seja exatamente aquilo, só que Deus tem algo ainda a trabalhar. A pequena nuvem não pode se transformar numa chuva pesada? Sim ou não? O que é pequeno não se torna grande? Sim ou não? Quantas coisas às vezes a gente, quando chegou até nós, mas não era isso que eu estava esperando. Está tudo certo, mas era o que eu precisava. Sabia que no deserto Deus não, na travessia do deserto, Deus não deu a eles o que eles queriam, Deus deu a eles o que eles precisavam. Há momentos que Deus não dá o que a gente quer, é o que a gente precisa. Está entendendo ou não? E por que isso? Porque Ele está trabalhando conosco. O nosso amadurecimento, o nosso crescimento. Diga comigo, há momentos que Deus não me dará aquilo que eu estou pedindo, e sim o que eu preciso. Sabe por quê? Porque não tiver ajustado, eu vou seguir na direção errada com mais intensidade, com mais força, e a dor vai ser maior, o prejuízo vai ser maior. Então ele precisa desse alinhamento, e está tudo certo, está tudo certo, é para nos poupar. Quantas vezes a gente acha que a gente está pronto para lidar com coisas muito maiores e nós não estamos, só lá na frente a gente fala, realmente eu não estava pronto, não estava preparado. Eu não estava preparado. Precisa estruturação, alicerce.
Porque você cresce, não tem alicerce, você não vai suportar. Precisamos de músculos espirituais, musculatura espiritual firme. Está entendendo ou não? Cada um não suporta uma carga? Sim ou não? Quem está mais treinado vai suportar mais carga. Mas que carga é essa que o senhor está falando, bispo? Diga assim: a bênção pesa. E se você não tiver estrutura, você não suporta ela te esmaga. Ah, mas é bênção, bênção não é leve? Não. Às vezes ela é pesada para chuchu. Você precisa estar preparado. Às vezes ela vai ser pesada. E todo tipo de bênção, a gente tem que estar preparado para isso, gente. Não sei se eu estou sendo claro, estou sendo? Deixa eu ler uma coisa interessante aqui. Observei outra coisa debaixo do céu, ou do sol. Diga comigo: aquele que corre mais rápido, nem sempre ganha a corrida. Diga aí: o guerreiro mais forte, nem sempre vence a batalha. Diga: às vezes os sábios passam fome. Os sensatos, diga comigo, não enriquecem. Os instruídos não alcançam o sucesso. Vamos lá, diga: tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Isso é poderoso, né? Lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Diga comigo: lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Porque senão vai dar tudo errado. Isso é muito interessante porque, como disse, né? Nem sempre o mais rápido ele ganha. Sabe por que não? Porque não são os mais rápidos. Se o cristianismo não é uma corrida de velocidade, é de resistência, e a maior parte das coisas na vida que a gente deseja, ela precisa de resistência. Não é porque alguém é mais rápido, nós precisamos de resistência. Quanto temos de resistência? O que nos diferencia? Quantos você conhece que já começou algo e foi e parou? Eu estava vendo hoje, de um modo geral, né, no mercado, o grande problema que todo mundo enfrenta, que um ano e pouquinho, um ano e poucos meses, você pode ir num lugar, você volta lá, daqui um ano e pouco, você vai ver que nenhuma das pessoas que estavam lá já estão mais. Há uma rotatividade gigantesca de pessoas. A maior reclamação das pessoas hoje, dos empresários, é isso. A rotatividade. Quem é empresário sabe do que eu estou falando. Entra gente e sai. Agora, você sabe, Marcelo Brito, de quando você entrou lá? Tinham muitos que entrou no seu tempo. Certo? Quantos do seu tempo está lá? Da equipe dele, só ele. De quando eu comecei no Evangelho, quantos restam que começaram comigo? Só eu. Dos que começaram comigo na minha época, só eu. Vocês são mais antigos na igreja. De quando nós começamos na igreja? Da sua época, quantos estão aqui? Vai fazer assim, ó, contado nos dedos. E aí, onde o senhor quer chegar com isso, bispo? Que às vezes
Eu me lembro de uma vez que eu atendi um colega, um bispo como eu. Eu cuidei aqui da região, ele cuidou de uma outra região. E depois, não me recordo exatamente qual foi o motivo do qual ele parou e não seguiu mais. E aí, passar algum tempo, eu atendi ele aqui. O casamento dele tinha acabado. E ele sentou comigo aqui e ele disse assim: faz 3 dias que eu como pipoca. Pipoca de micro-ondas. Porque eu não tenho o que comer. E aí nós conversamos e eu falei para ele o seguinte. Eu falei, você e eu ocupávamos a mesma posição. Nós estávamos no mesmo lugar, tínhamos a mesma unção. Sabe o que nos diferencia? É que você parou. E eu não parei. E não é porque eu não tive motivos para parar. Mas parar é uma escolha. Em algum momento você vai enfrentar desafios na vida, você vai ter vontade de parar. E parar, quando eu digo parar, pode ser muitas coisas. Desistir de algo que você queria muito e acreditava. E o que nos diferencia, o que diferencia algumas pessoas de outras, é justamente não parar. É você perseverar, ser consistente. Porque a Bíblia fala, a recompensa, ela é completa se eu não desistir. Sabe por que Jesus foi crucificado? E você sabe quem crucificou Jesus? Foi justamente o povo pelo qual ele veio para salvar, para resgatar. E o rejeitaram. E você sabe por que o rejeitaram? Porque não veio no pacote que eles idealizaram. Como eles esperavam um rei cheio de pompa, com um exército poderoso, e ele veio simples, humilde, o filho do carpinteiro, que nasceu numa manjedoura, esse não é o Salvador, esse não é o Messias. E desprezaram o que eles esperaram uma vida toda. Crucificaram o que eles esperaram uma vida toda, porque eles aguardavam o Messias. Está lá esperando até hoje. E nós já estamos desfrutando dele faz tempo. Lê aqui para mim, por favor. Cuidado com os seus momentos definidores para você não criou uma imagem mental dentro de você do que a perfeição, da maneira que veio, que viria, e de repente o próprio Deus trabalhando com você, não deixa, porque Ele tem muito a trabalhar com você e para o seu bem, e para o seu bem. E você não quer passar pelo processo? E Ele está dizendo, estou te preparando, meu filho. Eu estou te preparando. E aí você olha e despreza. Se não for desse jeito assim, eu não quero. Se não for da maneira... Jesus disse assim, em sua própria terra, e entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Quando diz aqui, exceto impor as mãos sobre eles, alguns tiveram uma recompensa incompleta, parcial. Uma cura, uma bênção, não é bênção completa. Está entendendo? Eu já fui curado, abençoado, não é bênção completa.
Eu quero a recompensa completa. Diga comigo, eu quero a recompensa completa. Porque senão você pode receber muitas coisas, mas não é completo. E você tem que colocar isso dentro de você. Eu quero a recompensa completa. Eu não quero parcial. Porque você pode ser a pessoa que você vem, você dá um testemunho, você vai viver alguma coisa, uma aqui, outra ali, e daqui a pouco sua vida desandou de novo. Que, por sinal, isso é muito comum. Mais comum do que se espera. Não, eu quero a bênção completa. E você vai ter que ter cuidado com os seus momentos definidores. Cuidado, porque todas as vezes que algo vier até você e você olhar e dizer assim, não é o que eu estava esperando, opa, analisa. Nunca fizeram uma brincadeira com você, daquela brincadeira do presente lá, geralmente acontecia com os amigos secretos, ou talvez até no próprio aniversário, traz uma caixa desse tamanho, maravilhosa assim, aí você abre, não tem nada, vem para uma menor, vem para uma menor, vem para uma menor, ou às vezes entrega uma pequenininha, que parece que não tem nada de valor, parece que é uma porcaria que está lá, aí você abre, é um belo presente, às vezes até um pacotinho de dinheiro, né? Já recebeu isso ou não? Não precisa orar mais, né? Por esses momentos. Ele falou, já, mas faz tempo que eu não recebo. Eu também não. Nós precisamos orar mais por esse pacotinho de dinheiro, né? Sim ou não? Quem está entendendo? Cuidado com os seus momentos definidores. Dê a resposta certa. Eles perderam o que eles esperaram uma vida toda. Estou falando de duas paralelo, tá? Israel perdeu a terra, parte deles perderam a terra prometida, justamente porque idealizaram que ia ser de uma maneira, que não ia ter gigante, que não ia ter que lutar, que ia ser tudo mar de rosa, e tinha um processo. E jogaram fora. Depois, mais tarde, esperaram o Messias uma vida toda, e mataram o Messias, porque ele não veio vestido como ele esperava, não veio naquela imagem mental, diga isso, imagem mental. Lembra de Naamã? Eu imaginava que o profeta ia sair. Meu filho, você quer ser curado ou não quer ser curado? O cara está morrendo de lepra, o cara está com o corpo leproso, vem lá cheio de pompa, cheio de honra, profeta que não tem bajulação, ele vai lá na casa do profeta, o profeta fala assim, vai lá falar para ele mergulhar no Jordão 7 vezes que a carne dele vai ser curada. Ele ficou bravo. Eu imaginava que ele ia me receber, eu imaginava que ele impôs as mãos sobre mim, imaginava, rapaz. Você quer ser curado ou você quer bajulação? Diga isso, por favor, você quer ser curado, abençoado? Ou quer bajulação? Porque está cheio de gente que só quer bajulação, gente. Está cheio de gente que só quer bajulação. Eu achei que ele ia fazer desse jeito, eu achei que ele ia fazer. Não, peraí, você quer ser abençoado ou você quer bajulação? E nesse imaginava dele, quase que ele volta para a terra dele leproso, ia morrer leproso. Aí alguém, um servo com bom senso, vira para ele e fala, não, meu senhor, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer algo maior, ou algo mais difícil, o senhor teria feito. Agora, ele está dizendo, vai lá, mergulha no Jordão, o senhor está achando ruim? Que ele trouxe presente, ele trouxe ouro, se o profeta tivesse dito assim, isso aqui vai custar mais caro, ele teria pagado, que ele queria se ver livre da lepra. Aí ele fica bravinho, onde já se viu? Tem rio melhor lá na minha terra. Não, mas sabe por que o Jordão, meu filho? Sabe por que o Jordão? Que a lepra que você tem é o orgulho que você tem dentro de você. Você tem que dar o mergulho da humildade. Mergulhar no Jordão, que a água era turva e barrenta, era para mergulhar na humildade. Vai lá, mergulha 7 vezes, ainda não vai ser uma só não, é só na 7ª que ele levantou e a carne dele estava como de uma criança.
mas ele quase jogou tudo fora. Por quê? No momento definidor dele, ele teve uma imagem mental, eu achei, eu pensei. Esse eu achei, pensei, isso é 100% atual. Achei que ele ia fazer assim, eu achei que ele ia fazer daquela, achei que ele ia me receber, achei que ele ia... Então você não quer ser curado, você quer ser bajulado. Está entendendo ou não? Então não queira bajulação. Queira ser abençoado. E quando Deus der uma resposta para você e não veio exatamente como você imaginava, valorize, honre, haja por fé, porque você não sabe se essa pequena nuvem ela vai se transformar numa chuva grande. E chuva é bênção, chuva é prosperidade, chuva é riqueza. E às vezes a gente já está descartando antes. O que eu faço com isso aí? Isso aí não dá para nada. Eu sei que é feio, mas você tem que se olhar no espelho quando você está reclamando e murmurando. Já viu quando a gente está azedo, como é que a gente fica feio? Já ou não? Dá uma olhada no espelho quando você estiver azedo, para você ver. Como é que a pessoa perde a beleza? E não importa quanto belo é, fica feio. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Você sabia que honra significa valorização? O antônimo de honra é desonra. E desonrar é tratar como comum, sem importância, sem valor. Honra, honrar é valorizar. Por que essa mensagem? Diga comigo, momento definidor. Diga comigo, recompensa completa. Cuidado com seus momentos, inclusive com esse que você está vivendo agora, que ele pode ser um momento definidor na sua vida. E que resposta você vai dar nesse momento? Jesus curou muita gente. Essa é uma recompensa parcial. Mas nem todos aqueles que ele curou alcançou a salvação. Nem todos aqueles que estiveram com o Senhor Jesus alcançaram a recompensa completa. Deus não tem uma bênção parcial para você. Deus não tem simplesmente uma bênção parcial. Quando a pessoa não honra a Deus, não reconhece aquilo que ele está fazendo, ela o impede, como nós lemos aqui agora, que teve pessoas que a incredulidade impediu o Senhor a operar. Agora, o que a gente precisa entender é que o poder dele não diminui. É a nossa incredulidade que nos priva de viver. O poder dele continua aí. Ele pode fazer a qualquer momento. E mais do que a gente espera. Muito mais. Nós precisamos, diga comigo, repreender o espírito do atraso.
Sabe o que é repreender o espírito do atraso? Quantas pessoas que estão com tantas bênçãos atrasadas, tantas bênçãos atrasadas. Por quê? Porque nos momentos definidores, a resposta não é a resposta certa. Quando não chega no pacote que estava esperando, reclama, murmura, blasfema, não valoriza. Não. Repreenda isso da sua vida. O espírito do atraso. Não faça como Israel, que era tão pouco tempo para entrar e tomar posse da terra, viver aquilo que sonharam uma vida toda, mas aqueles poucos dias viraram 40 anos, e mesmo dentro dos 40 anos, muitos não entraram e não desfrutaram da recompensa completa. Responsabilidade tem duas palavras juntas: respon mais habilidade, que significa a habilidade de dar uma resposta. Diga comigo: habilidade de dar uma resposta. Respon mais habilidade, responsabilidade. Nós precisamos dessa habilidade de dar uma resposta. Deus continua levantando os improváveis, Deus continua transformando vidas para a sua glória, fazendo de pessoas verdadeiras testemunhas do seu poder, da sua grandeza. Mas nós precisamos dar a resposta certa. Por isso que nós precisamos orar. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Eu creio que esse é o momento definidor. O que está acontecendo na sua vida nesse momento? Será que muitos, a pequena nuvem, você já não está virando as costas e ignorando porque você olhou para a pequena nuvem e disse: isso não é chuva, não é o que eu estava esperando. Mas a pequena nuvem, ela vira chuva de bênçãos. Será que alguns não estão morrendo com uma lepra? E a lepra pode ser um problema que está te consumindo. Mas quando você precisa mergulhar no seu Jordão, que é mergulhar no Jordão da humildade, e 7 mergulhos, você diz assim: eu mergulhar aqui? Não, não vou. Mas é melhor ficar com a lepra? Será que alguns, o orgulho, não diz assim: eu pensava, eu imaginava? Não, você não tem que pensar ou imaginar. Tem que colocar dentro de você que você quer ser abençoado e acabou. E para ser abençoado eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou pagar o preço. Porque eu não vou morrer de lepra. Eu não vou morrer com esse problema. Eu não vou morrer nesse estado. Será que alguns
não estão à beira da sua terra prometida, e aí está olhando o gigante, e está se esquecendo que o poder do seu Deus é maior do que qualquer gigante? E se Ele prometeu que Ele vai te entregar, Ele vai derrubar esses gigantes? Ele simplesmente quer que você confie e dê a resposta certa. Ele quer que você seja um Josué, um Calebe. Ele quer que você seja um Josué, um Calebe de agora, dos dias de hoje, que olha para essa circunstância e só diz assim: se Deus se agradar de mim, Deus vai me dar essa vitória. Isso não é poderoso? Esse é um momento definidor. Peça ao Espírito Santo que te ajude a fazer o que você precisa fazer. Peça ao Espírito Santo que inclusive coloque dentro de você um coração grato, que você honre cada momento, porque talvez você não entenda o que Deus está trabalhando com você, e Deus está te fortalecendo, te preparando para coisas muito maiores do que você imagina. Será que você não está igual a Israel, olhando para o Messias, e você achou que o Messias viria da forma que você idealizou, e você está rejeitando o Messias? Eu te aconselho, ore pedindo clareza a Deus, ore dizendo: Deus, me dê clareza, me ajuda a enxergar. Sabe por quê? Eu quero dar a resposta certa. A Bíblia diz que o Senhor disse a Josué e Calebe: porque neles houve um outro espírito, eles vão entrar na terra. Que em você haja um outro espírito, o espírito da fé, o espírito da coragem, o espírito da ousadia, o espírito da humildade. Que em você haja o Espírito de Deus. Fale com Deus e diga: Deus, coloca o teu Espírito em mim e me dê clareza, Senhor. Qual a oração que você vai fazer? Qual a oração? Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca Qual a oração? vais falhar. Diga ao Espírito Santo: se eu estou num momento definidor, me ajuda, Espírito Santo. Se eu estou num momento definidor, me ajuda, Espírito Santo. Se eu estou no momento definidor, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Diga a Deus: eu quero um relacionamento com o Senhor, meu Deus. Diga a Deus: eu quero um relacionamento. Sabe por quê? Um relacionamento, você tem o abençoador. Um relacionamento, o Espírito Santo vai fazer de você um com o Pai, um com Cristo. E você pode dizer isso hoje: eu quero ser um com Jesus, eu quero ser um com o Senhor. Ah, que coisa linda, hein? Ah, que coisa linda, ser um com o Senhor. Ser um com o Senhor. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo,
Eu quero ser um com o meu Senhor. Diga isso. Eu quero ser um com o Senhor. Jesus, Jesus, eu quero ser um com o Senhor. Eu quero ser um. Eu quero ser um com o Senhor. Eu quero ser um com o Senhor. Ah, nós queremos ser um com o Senhor, meu Deus. Nós queremos ser um com o Senhor. Diga isso a Ele. Para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que deixa Ele te guiar, deixa Ele te dirigir. Não seja dirigido pelas suas emoções, não seja dirigido pela sua carne. Diga: Espírito Santo, dirige a minha vida. Eu quero ir no profundo, Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero relacionamento. Eu quero intimidade. Eu quero profundidade, Senhor. Talvez o seu relacionamento é tão raso, falta profundidade nele. Talvez o seu relacionamento é tão superficial com Ele. Diga a Ele, diga: eu quero profundidade, Senhor. Nos dê profundidade, Senhor. Nos dê intimidade, Senhor. Nos dê relacionamento, Senhor. Aleluia. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Rasga o teu coração e diga: a Deus, eu quero o Senhor. Pois eu sou teu. Diga: Espírito Santo, eu quero ser um com meu Senhor. Vem, Espírito Santo. E Tu és meu, eu sou teu, e Tu és meu. Diga isso a Ele. Eu sou teu, Senhor. E Tu és meu. Ah, nós te adoramos, Senhor. Ah, nós te adoramos, Senhor. Ah, nós te adoramos, Senhor. Eu sou teu, e Tu és meu. Eu sou teu, e Tu és meu. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, em Ti estou. Adore a Ele. Adore a Ele. E diga a Ele: eis-me aqui, rendido estou. eu sou teu. Tu és meu. E Tu és meu Senhor. Ah, vem, meu Senhor. Vem. Meu Senhor. Adore, adore a Ele, adore de todo teu coração, adore. Meu Senhor. Ah, meu Senhor, venha.
Senhor. Meu Senhor. Diga: minha vida, Senhor, eu dou a Ti. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Diga a Ele, diga: Faz em mim o Teu querer. o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Tome uma decisão. Aqui rendido estou. Sim, eu estou. Queira a recompensa completa. Não aceite uma recompensa parcial. E Tu és meu. Tome uma decisão. Eu quero profundidade. Eu quero intimidade. A superficialidade vai te fazer mal. Deus quer intimidade. Deus quer relacionamento profundo. Deus quer comunhão. E se você tiver essa comunhão profunda com Ele, a recompensa vai ser completa. Chega de bênçãos parciais. Chega de bênçãos atrasadas. Deixa mais nada atrasar na sua vida. Muitos estavam 40 anos atrasados. E mesmo assim, houve aqueles que não entraram. Você pode tomar uma decisão e dizer assim: quero mais nada atrasado na minha vida. Chega de atraso. Chega de tempo perdido. Chega de relacionamento superficial. Eu quero profundidade. Eu quero a recompensa completa. Eu não quero recompensa parcial. Isso é decisão. E Deus está nos chamando para isso. E muitos já estão cansados de coisas atrasadas. Está na hora de sair do deserto e entrar definitivamente na sua terra prometida. Mas lembre-se que tem gigantes para ser derrotados. Derrota eles e toma posse do que é seu. E para derrotar você precisa da graça do Senhor. Você precisa do favor do Senhor. E se você tiver o favor do Senhor, os gigantes vão cair. Aonde você entrar, você vai encontrar favor. Pessoas vão te favorecer. Ame a Deus. Tenha sede dEle, tenha fome, sinta a falta dEle. Sinta a necessidade de adorá-lo. E se você não tem isso, peça ao Espírito Santo que Ele vai te dar essa fome. Diga: minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti.
Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus. Ele é poderoso Deus. Poderoso. Poderoso Deus. Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. Eu não tenho nada além de ti. Poderoso Deus. Poderoso. Poderoso. Poderoso Deus. Nós o invocamos, Senhor. Nós o adoramos. Nós o glorificamos. Poderoso Deus. Venha ao nosso encontro. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida. Que você saia daqui com o espírito de Josué e Calebe. Que haja em você um outro espírito. Se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra. Então somente não sejamos rebeldes. Saia daqui decidido a entrar na profundidade, amar o Senhor, desejar um relacionamento profundo e de intimidade com Ele. Saia daqui com sede, com fome, sede e fome de Deus, sede e fome do Espírito Santo. Saia daqui determinado a não ter mais atrasos na sua vida, a vencer o espírito do atraso. Chega de bênçãos atrasadas, chega de tempo perdido. Vamos para um tempo de aceleração. Vamos num tempo de uma graça maior. Saia daqui determinado a caminhar debaixo do favor do Senhor, porque você vai encontrar favor como José encontrou, como Daniel encontrou, como Davi encontrou, como Esther encontrou, como Neemias no período da restauração e reconstrução encontrou. Que você encontre favor, que Deus te favoreça em tudo, e que haja restaurações, restituições, aceleração, avanço, progresso, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, que o Espírito Santo te ilumine, que a palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém.